Fala, torcedor, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise, um grande resumo do que foi a temporada de 2025 da Portuguesa. Mas um resumo um pouco diferente, uma análise diferente aqui hoje. A gente costuma olhar muito como que é o campo do time, né? Como que é o campo da Portuguesa, o que a gente viu ali, como que era o estilo do time de jogar e tudo mais. Hoje a gente vai tentar dar uma analisada, mas nos números que a Portuguesa teve nessa temporada, tendo como base as estatísticas ali, tanto das três vezes que a gente disputou, da Série D, da Copa do Brasil e do Paulistão, torcedor. E no final do vídeo, vão aparecer as notas que vocês nos mandaram do grande resumo da temporada, que a gente tinha feito um vídeo lá nas nossas redes vizinhas, lembra? Então vocês mandaram, tanto nos comentários quanto no privado ali, a nota que vocês dariam para a temporada de 2025 da Portuguesa. E essas notas vão aparecer aqui nesse vídeo de hoje, fechou, torcedor? Então, sem mais delongas, já sabe. Se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, já deixa o seu like, compartilha para todo mundo também, para geral ficar por dentro de tudo que acontece no mundo rubro-verde. E também, segue a gente nas nossas redes vizinhas também. É o mesmo nome, @diario_rubro-verde. Aonde vocês jogarem, vai aparecer aí para vocês, demorou? Então bora, sem mais delongas, vamos falar um pouco do que se trata essa temporada de 2025, mas na base dos números mesmo, tá, torcedor? Bom, vamos lá. Começando aqui, a gente teve nessa temporada de 2025 um total de 29 partidas, tendo um total de 54% de aproveitamento, com 12 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Um fator curioso aqui, que eu vejo como curioso, é que esses 29 jogos, a Portuguesa tem praticamente o mesmo número de vitórias e o mesmo número de empates. É um número de vitórias e de empates alto, número de empates até que alto, né, considerando um time que disputou 29 jogos. E desses empates, a maioria deles veio do Campeonato Paulista. Grande parte deles veio do Campeonato Paulista. E é o que a gente vai fazer agora, torcedor. A gente vai pegar essas partidas e vai começar a desmembrar elas nas competições que a Portuguesa disputou, tá? Vou começar pela Copa do Brasil, que foi apenas um jogo e um empate, tá? Então isso a gente já vai deixar de lado, que não dá pra gente também analisar aproveitamento e tudo mais da Copa do Brasil, porque foi apenas uma partida. Mas no Campeonato Paulista foram 12 jogos, torcedor. Desses 12 jogos, a Portuguesa venceu apenas 2, teve 7 empates e 3 derrotas. E tendo um aproveitamento ali total de 36%. Então assim, no Campeonato Paulista, foi um campeonato em que a Portuguesa teve muitos empates. A Portuguesa lutou com muitos empates, lidou com muitos empates. Para vocês terem uma noção, a Portuguesa tem mais empates ao longo do Paulistão, né? Se a gente pegar aqui, mais empates do que metade dos jogos do Paulistão. São 12 partidas, metade é 6, a Portuguesa empatou 7. Então a Portuguesa empatou mais da metade dos jogos nesse Campeonato Paulista. Bom, agora avançando um pouco mais e indo para a Série D, torcedor. Na Série D, o aproveitamento já aumenta, o número de vitórias cresce, o de empate diminui e o de derrota se mantém ali estagnado em 3 derrotas. Foi um total de 16 partidas, justamente com 3 derrotas, 3 empates e 10 vitórias para a equipe rubro-verde, tendo um aproveitamento ali de 69%. Um aproveitamento que, assim, o que me chama muita atenção nesse aproveitamento que a Portuguesa teve na Série D, e pelo número de vitórias e de empates e de derrotas, é que, assim, a Série D é um campeonato que começa com pontos corridos e depois afunila para o mata-mata e termina no mata-mata, né, torcedor? Então, assim, se fosse um campeonato só de pontos corridos, a Portuguesa tem um aproveitamento ótimo. Um aproveitamento ótimo. É a visão que eu teria vendo ali a Série D, né? Mas, como entra a questão do mata-mata, aí a Portuguesa acabou sendo eliminada pelo misto, perdeu o jogo lá e ganhou o jogo daqui, mas acabou sendo eliminada nos pênaltis. E aí é aquilo, é o sabor do mata-mata, né? É o jeito de se jogar. Mas, se fosse no campeonato de pontos corridos, a Portuguesa não estaria num aproveitamento ruim. Não estaria num aproveitamento ruim, na minha visão, tá? Estaria num aproveitamento bom, brigando ali nas posições de cima da Série D, inclusive, torcedor. E aí, na Copa do Brasil é aquilo, um jogo e um empate, torcedor. Perfeito, a gente viu esse panorama geral aqui agora, né, de como foi as partidas, o número de aproveitamento, o número de vitórias, de empates, de derrotas. Agora vamos focar um pouco mais em cada competição, vamos entrar um pouco mais dentro dessas competições. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, no Campeonato Paulista, vamos começar pelo Paulistão, tá? No Campeonato Paulista, a Portuguesa fez 15 gols e sofreu 16 gols. Isso é uma coisa que a gente falava muito, principalmente no começo do ano no Campeonato Paulista, né, torcedor? Que a Portuguesa, a gente tinha um problema que era o quê? A gente sabia que a gente ia fazer gol, mas a gente também sabia que a gente ia tomar gol. Por questões ali de defensivas mesmo, tudo mais, coisas que a gente já comentou em algumas análises táticas que estão aqui no nosso canal no YouTube. Depois, se vocês quiserem, acesse aí que vocês vão ver a análise tática de todos os jogos da Portuguesa na Série D
E aí a gente consegue ter uma noção melhor de como aconteceu esse número de gols tão elevados, tá, torcedor? Mas a Portuguesa, ainda assim, a Portuguesa sofreu mais gols no Campeonato Paulista do que fez. Mas vamos desmembrar um pouco mais como que foi esses gols da Portuguesa. Até puxar um pouquinho aqui pra gente conseguir ver melhor. Aí, ó. A Portuguesa nesse Campeonato Paulista teve uma média de 1,3 gols por jogo no Paulistão. A mesma média de gols sofridos, certo? A Portuguesa teve a mesma média de 1,3 gols sofridos no Paulistão. E aí se explica o número de 16 gols sofridos e o de 15 gols sofridos. A média fica ali bem próxima, né? Na posse de bola, a Portuguesa teve 48,1% de posse de bola ao longo do Campeonato Paulista, tá? Somando todos os nossos jogos. Já de passes certos, a Portuguesa teve 78,6%. É uma posse de bola que assim, a Portuguesa teve menos posse de bola no Paulistão, isso é verdade, e é uma coisa que muda na Série D que a gente vai ver daqui a pouco, tá, torcedor? De dribles certos por jogo, a Portuguesa estava em média 8,5 dribles por jogo. É um número ali que eu considero baixo, tá? Eu acho que um time que, como a Portuguesa, que gostaria de ter uma proposta ali mais ofensiva, teria que ter um número maior de dribles, né? Por jogo, dribles certos por jogo, né? No Paulistão. E o que me surpreende muito mais é o número de baixo ali. Chutes certos por jogo, uma média de 4,3 chutes certos por jogo. É um número baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo. Você pensa, por jogo você acertou 4 chutes no gol. É basicamente o que a Portuguesa acertava nos jogos, tendo essa média, né? 4 chutes a Portuguesa acertava por gol na partida. E os chutes esperados por jogo eram 6, né? E desses 4 chutes, as grandes chances que eram criadas por jogo era 1,9, ou seja, a cada... A Portuguesa criava duas chances ali por jogo, né? Claras de gol, chances claras que a gente fala, né? Que é aquilo, o cara saiu cara a cara pro gol e o goleiro defendeu. O cara saiu cara a cara e fez o gol, entendeu? É isso que a gente fala que é chances claras de gol, a chance que o gol é mais fácil de se fazer do que de perder, tá, torcedor? E aí o total de finalizações por jogo ali, uma média, tá em 13,9 também. Nesse Campeonato Paulista, porque teve apenas 3 jogos sem sofrer gols nesse Paulistão, que foi justamente contra Ponte Preta, Água Santa e Inter de Limeira. Foram 3 partidas que a Portuguesa não sofreu gols. A Portuguesa teve um total ali de uma média ali de 13,4 desarmes por jogo também no Campeonato Paulista, uma média ali de bolas recuperadas de 46,3 bolas recuperadas. E aí que tá a grande incógnita, né, que a gente falava muito, não incógnita, mas que a gente sempre comentava. A Portuguesa cometeu muitos pênaltis nesse Campeonato Paulista. Foram 5 pênaltis cometidos no Paulistão, torcedor. Mas enfim, vamos avançar um pouco mais e vamos falar um pouco agora do que foram as estatísticas na Série D. Bom, na Série D a Portuguesa teve uma média ali de 1,4 gols por jogo, né? Foi uma média um pouco maior do que no Campeonato Paulista, porque para vocês terem uma noção, a Portuguesa teve 23 gols feitos na Série D e sofreu 14 nessa Série D. Então assim, a Portuguesa conseguiu ter uma gordura maior de gols feitos para gols sofridos. Até por isso essa média é mais distante na Série D. Por exemplo, se a gente analisar ali em cima gols por jogo e gols sofridos no Paulistão, a média é praticamente a mesma, porque é a diferença de um gol. Se a gente analisar no gols por jogo e gols sofridos na Série D, a média já é um pouco maior, porque é quase 10 gols de diferença. A Portuguesa fez 23 e sofreu apenas 14. Com isso, a média de gols sofridos pela Portuguesa por jogo é de 0,8, tá? E aí a Portuguesa na Série D, o que se era esperado é que a Portuguesa comandaria mais as ações do jogo, né? Teria mais a posse de bola, diferentemente do Campeonato Paulista. Tudo bem, no Campeonato Paulista vai ter jogos contra equipe como a Portuguesa teve, como Palmeiras, como São Paulo, que acredito que é até normal você ter um pouco menos de posse de bola, não pelo clássico e tudo mais, mas pelos momentos que vivem as equipes, né? Palmeiras, time de Série A, time que brigou pro título, tá brigando lá em cima. São Paulo, mesma coisa, time de Série A. Corinthians, mesma coisa. Santos, mesma coisa. Então, esses jogos é normal você ter um pouco menos de posse de bola. Na Série D, a Portuguesa já entra como time a ser batido. E aí sim, eu já acho que aí já é um pouco mais coerente. Você tem que ter mais posse de bola do que os seus adversários. Um time que é o time a ser batido é um time que tem que ter a bola no pé, é um time que tem que saber trabalhar com a bola no pé. E a Portuguesa teve mais posse de bola. Eu confesso que eu esperava um pouco mais de posse de bola da Portuguesa nessa Série D, tá? Esperava a Portuguesa um pouco mais dominante, mas a média de posse de bola ali foi de 52, né? A Portuguesa tinha uma média ali de 11 chutes por jogo nessa Série D, e desses 11 chutes por jogo na Série D, 5 deles iam no gol, numa média geral, né? E aí a Portuguesa teve um total ali de 60 chutes para fora no Campeonato Paulista. Bom, no Campeonato Paulista, não, perdão, na Série D. Agora, analisando um pouco mais
como foram os jogos da Portuguesa, né, nessa Série D. Dos 16 jogos, a Portuguesa jogou 8 jogos em casa, torcedor. 18 jogos em casa, a Portuguesa venceu os 8. Conseguiu 100% de aproveitamento jogando em casa. Quando se fala assim de primeira, a Portuguesa tem 100% de aproveitamento jogando em casa nessa Série D. Você fala, um ótimo número, excelente número. Um time que jogando em casa manda. É um time que jogando em casa é dominante. É um time que jogando em casa encanta a torcida. É um time que o fator casa pesa muito. Isso eu concordo. É um time que o fator casa pesou muito. Mas se a gente desmembrar um pouco mais e analisar um pouco mais ali jogo por jogo, a gente vai ver isso aqui, ó. Em 6 dos 8 jogos da Portuguesa dentro de casa, o gol saiu depois do minuto 75. Ou seja, dos 8 jogos que a Portuguesa teve em casa, o gol da vitória saiu nos 15 minutos finais da partida, certo? Então a gente já consegue perceber ali que às vezes era muito sofrimento jogando em casa. E foi o que a gente viu ao longo dessa Série D, né? Quando a gente analisava o campo, a Portuguesa o quê? Conquistava o resultado? Conquistava o resultado. O resultado era ótimo? Era ótimo. Mas a Portuguesa sofria para conquistar o resultado jogando em casa também. Né? E tem até, inclusive, Analistagem, eu falei aqui, entre no nosso perfil que vocês vão ver melhor ali a Analistagem, como o time se comportava e tudo mais. E desses 8 jogos que a Portuguesa fez ao longo dessa Série D jogando em casa, 7 desses 8 jogos, a Portuguesa venceu pelo placar mínimo. O que eu quero dizer venceu pelo placar mínimo? Venceu com a vantagem de um gol. Ou venceu por 1-0, como foi o caso do Nova Iguaçu, ou venceu por 2-1. O único jogo que a Portuguesa venceu por mais de um gol de vantagem foi justamente o jogo contra a equipe do Boa Vista, que a Portuguesa fez 3-0, aquela última rodada da Série D, né? Que jogou com o time já meio mesclado, já avisando os próximos adversários, né, torcedor? Mas enfim, então desmembrando no geral, é isso. No Paulistão, são essas estatísticas. Se vocês quiserem depois, tirem um print desses números, mandem lá nos grupos de WhatsApp, compartilhem para geral também, ou compartilhem o nosso vídeo também, fechou? Manda o nosso vídeo pra gente trocar essa ideia. Esses são os números de Série D e Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil não tem muito como a gente analisar, porque a gente analisar muito voltado porque foi o jogo contra o Botafogo, né? E analisar um jogo só, acho que não dá para ter muita noção do que foi o campeonato para a Portuguesa. Até porque a Copa do Brasil é um campeonato diferente, um campeonato só de mata-mata, né? Paulistão e a Série D, você tem o mata-mata, mas você tem também ali pontos corridos que dá para ter essa estatística um pouco maior, torcedor. E no total foram 39 gols feitos pela Portuguesa nesta temporada de 2025 e 31 gols sofridos. Então aqui, a Portuguesa fez gols, mas sofreu muitos gols também. Então assim, a Portuguesa ao mesmo tempo que conseguia fazer gols, sofria bastante gols, torcedor. E falando em gols, nessa questão de fazer muitos gols, sofrer muitos gols, vamos ver quem foram os artilheiros e os assistentes, maiores assistentes e maiores artilheiros dessa temporada da equipe da Portuguesa. Bom, a artilharia, começando pela artilharia, tá? A Portuguesa tem o Cristiano em primeiro, com 10 gols feitos nessa temporada de 2025, seguido pelo Rildo, que tem 5 gols nessa mesma temporada de 2025, e em terceiro está o Lohan, com 4 gols, em quarto colocado, empatados, né, temos Jajá, Maceió e Renan Peixoto, todos eles com 3 gols, torcedor. Então assim, a gente vê que alguns jogadores ali foram jogadores que saíram após o Paulistão. Então muitos gols da Portuguesa vieram desses jogadores. Sem somar ali, Jajá, Maceió e Renan Peixoto fizeram 9 gols. Os 3, né? E saíram depois do Paulistão. A Portuguesa ali tem 30 gols que foram feitos pelo resto do elenco. 9 deles foram feitos por esses 3 jogadores, torcedor. E os nossos garçons, né? Estamos ali na liderança com o Cauari, que chegou para disputar a Série D com 3 assistências. E em segundo ali temos Cristiano, Messias, Portuga e Hércules empatado, né? Nessa lista de assistentes de garçons. Nessa lista de maiores assistentes, você consegue perceber a maioria de todos os jogadores jogaram na Série D. Tá? Todos os jogadores jogaram na Série D. Tirando o Cristiano, que também estava no Paulista, e o Messias e Portuga, que estavam no Paulista, todos os jogadores jogaram na Série D. O Eric jogou só a Série D, por exemplo. Tá, torcedor? Mas enfim, agora trazendo uns detalhes um pouco mais aprofundados, né, da temporada da Portuguesa. Quando a SAF entrou e já foi fazendo as contratações, né? Para o Campeonato Paulista, foram feitas ali um total de 18 contratações, torcedor. 18 chegadas para a disputa do Paulistão. Dessas 18 chegadas, torcedor, vamos aqui, ó, 8 saíram após o Campeonato Paulista, tá? Então a Portuguesa contratou 18 jogadores, dos 18 jogadores, 10 ficaram para a disputa da Série D. Alguns jogadores interessantes ficaram para a Série D, sim, isso é fato, acho que todos concordamos. Biazzo, Gustavo Henrique são exemplo disso, Cristiano é um exemplo disso.
o próprio Lucas Porto, que tudo bem, se machucou e ficou, não voltou, não retornou, mas a gente teve jogadores ali interessantes que ficaram para a Série D, como os próprios dois zagueiros, eu sei que são dois bons zagueiros, zagueiros de alto nível para uma Série D, por exemplo. E na Série D, já indo para a Série D, a Portuguesa teve um total de 9 contratações e após o término da Série D, tivemos ali 4 saídas, né, torcedor? 4 saídas, 5 se considerarmos ali o Rildo, que chegou a disputar 5 jogos ali na Série D e acabou saindo também depois de 5 jogos da Série D, torcedor. E claro, tivemos ali na Série D também o caso do Paulinho Curuá, né? Que ele chegou na Portuguesa para disputar a Série D e acabou que nem entrou em campo e acabou saindo do clube, torcedor. E no total da Portuguesa, no total, né? Como um todo, foram ali 27 jogadores contratados para a temporada de 2025. E desses 27 jogadores que saíram ao longo da temporada, temos ali 8 que saíram do Grande Paulistão e 4 que saíram ali na Série D, tá bom, torcedor? Bom, do mais é isso. A gente fez ali essa pergunta para você justamente na rede social, né? Nas nossas redes sociais, de qual nota vocês dariam para a temporada de 2025 da equipe da Portuguesa. E bom, muitas pessoas mandaram mensagem pra gente, muitas pessoas comentaram no nosso post, muitas pessoas mandaram mensagem no DM, no privado, enfim. E a nota média que fica aqui para a temporada da Portuguesa 2025 é uma nota média 5, torcedor. Isso mesmo, a nota média ali da maioria dos torcedores que mandaram uma nota 5, torcedor. Visando que o quê? A Portuguesa fez um campeonato que não passou por sustos, tá? Conseguiu a permanência com ali uma rodada de antecedência, teve até chance de classificação. O que acabou pesando, justamente acredito que para essa nota ter caído, foi justamente o desempenho na Série D. Ter caído para o misto numa competição onde nosso principal objetivo era conquistar o acesso, confesso que frustra um pouco, né? Nós, torcedores, como um todo. Mas se a gente analisar os números, não são números que a gente fala, nossa, são números péssimos, são números horrorosos, são números de time que, fez uma temporada horrível. Não foram. Tudo bem, no Paulistão a gente teve mais empates, a gente empatou mais da metade dos jogos, certo? Tudo bem, empatamos mais da metade dos jogos, mas perdemos poucos jogos. Perdemos mais do que ganhamos, perdemos mais do que ganhamos também. Isso é fato. Agora, já virando na Série D, a gente já venceu 10 jogos, perdeu 3, empatou 3 de 16 jogos. Ou seja, a gente venceu mais da metade dos jogos. Então, na Série D, a gente teria um aproveitamento que, se a Série D fosse no esquema ali, talvez, de Série B, por exemplo, a Portuguesa teria subido. Se fosse campeonato de pontos corridos como que é a Série B, a Série A, talvez a Portuguesa teria subido considerando o aproveitamento, tá? Eu não estou considerando, aqui, já vou deixar claro mais uma vez, eu não estou considerando o desempenho do time dentro de campo. Eu estou olhando aqui agora para os números, para as estatísticas, torcedor. Então, assim, talvez se fosse pontos corridos, a Portuguesa teria tido efetividade no seu objetivo, torcedor. Mas, no mais é isso. Já manda aí embaixo nos comentários também, já comenta se vocês concordam. É nota 5 mesmo? Não, achei que pode ser um pouco mais alto, achei que pode ser um pouco mais baixo. O que você achou dos números da Portuguesa nessa temporada de 2025? Já comenta aí embaixo. Claro, já deixa seu like. Se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso canal no YouTube, porque eu vou falar para vocês. Esse foi o nosso último vídeo de 2025. E no ano de 2026, ano que vem, muitas coisas estão vindo por aí, novidades, conteúdos novos estão vindo por aí também. Então fiquem ligados, torcedores, segue a gente aqui. Vou colocar de novo aqui o arroba para vocês aqui embaixo, Diário_Rubro Verde. Segue para acompanhar tudo sobre o mundo da Portuguesa. Fechou, torcedor? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!